Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nesse vídeo eu venho falar sobre um conteúdo que eu não sei se todos vocês conhecem sobre ele, que vai ser a respeito da prova do Enseja. Para você que encontrou o meu vídeo porque está se preparando para fazer a prova do Enseja, ou se tem curiosidade de saber um pouco mais sobre ele e quer uma opinião mais assim de quem fez a prova, mais assim realista, então já deixa o joinha para mim. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não foi inscrito ou inscrita aqui no meu canal, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações. E vocês que não conhecem e querem conhecer também, continuem assistindo a esse vídeo. E então, desde já vou começar explicando para vocês o que é a prova do Enseja. Eu tenho uma pequena colinha aqui que eu vou estar lendo para vocês, tá? Eu pensei em decorar, mas eu achei melhor não, porque iria ficar algo bem robótico. Então eu preferi mostrar logo para vocês que eu vou estar lendo nesse caderninho. Então, o que é a prova do Enseja? Bom, gente, a prova do Enseja é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O Enseja é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais, que é mais conhecido como o INEP. Daí então, qual é o objetivo da prova do Enseja? Essa prova tem como objetivo entregar os certificados de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio para aquelas pessoas que não concluíram essas etapas de ensino dentro da idade adequada. E então a prova do Enseja é basicamente isso, que é uma prova ou várias provas em uma prova que a gente faz em um dia de domingo, é como se fosse a prova do Enem, mas com objetivos bem diferentes, porque a prova do Enseja é mais para pessoas atrasadas que querem concluir os estudos, que por algum momento pararam ou desistiram, ou meio que desanimaram um pouco, então é já para essas pessoas. E já a prova do Enem são para pessoas que estão estudando, estão concluindo ou concluíram os estudos e querem ingressar na faculdade. Então eu já expliquei para vocês basicamente o que é a prova do Enseja, qual o objetivo dessa prova, que é uma prova aplicada pelo INEP, tá? E então agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência, sobre o meu relato fazendo a prova, tá? E nesse vídeo meio que eu vou mais explicar para vocês como foi lá no dia e tudo mais, mas não vou dizer se eu passei ou não, vou deixar para um próximo vídeo. Como vocês podem ver, troquei de cenário porque meio que eu fui interrompida por causa dos carros que estavam passando, estava atrapalhando demais o meu vídeo, então eu resolvi vir continuar a gravar o vídeo aqui no quarto, para que vocês pudessem ouvir de uma forma bem melhor, tá? Sem nenhuma interrupção. E continuando o que eu estava falando nesse vídeo, já que eu já expliquei para vocês basicamente o que é e qual o objetivo da prova do Enseja, eu vou estar contando nesse vídeo para vocês a minha experiência, o meu relato do dia que eu fiz a prova do Enseja, tá bom? Bom, gente, eu tenho mais outra colinha aqui que eu coloquei para que eu não possa falar nada errado, tá? A prova aconteceu em 2021, ou seja, aconteceu no ano passado, no mês de agosto, e foi o Enseja 2020, mas o Enseja 2020 foi aplicado no ano de 2021 por conta da pandemia que estava muito forte nesse período e tal, de 2020, e por esse motivo eles adiaram a prova para 2021. Agora nós estamos em 2022 e eu não sei, mas eu acredito que provavelmente a prova do Enseja de 2021 vai ser aplicada nesse ano de 2022. Não sei se eles vão meio que aplicar duas provas no mesmo ano de 2022, a de 2021 e a desse ano, 2022. Não sei se eles vão fazer isso, eu aconselho vocês que pesquisem e tal. E a prova aconteceu no dia 29 de agosto de 2021. E esse dia 29 de agosto era um dia de domingo. Geralmente as provas do Enseja são aplicadas no dia de domingo, porque eu acredito que justamente pelo fato da pessoa não ter aquele motivo de dizer eu não vou fazer a prova porque eu estou trabalhando, porque é um dia da semana, porque tudo mais, e no domingo não tem problema, a não ser que a pessoa trabalhe até dia de domingo, né? Mas aí já se torna um caso mais específico de se resolver. E então nesse dia a prova do Enseja, que a gente diz uma prova, mas são várias provas em uma prova, e tem várias partezinhas e eles dividiram em 2 turnos essas provas, que aconteceram no turno da manhã e no turno da tarde, tá? No turno da manhã, as provas que foram passadas
foram as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e também Matemática e suas tecnologias, ou seja, foram várias provas dentro dessa temática, tá bom? E a gente fez no turno da manhã. No turno da tarde já eram outras provas, que eram as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, teve também redação e também ciências humanas e suas tecnologias. Essas foram no turno da tarde. E então, nesse dia, no turno da manhã, os portões foram abertos no horário de 8 horas da manhã e os portões do horário da tarde abriram às 2h30 da tarde, tá? Quando eu fiz a prova do Enseja, eu me inscrevi para fazer todas as matérias, porque eu parei no 8º ano do ensino fundamental e eu já estou com 25 anos, mesmo que não pareça, eu já tenho 25 anos. E então eu estava muito atrasada, meio que eu não tinha desistido, mas eu não estava mais tendo tempo para ir na escola e tudo mais. E também eu tinha muita vergonha, eu ficava muito triste, muito desanimada. Nossa, eu não fiz o que eu tinha que fazer na escola e olha onde eu tô, eu poderia estar em outro local e tô aqui, entendeu? Parada no tempo. Até que eu descobri a prova do Enseja e assim que eu descobri, gente, eu pesquisei para ver se era realmente o que eu estava pesquisando e realmente era. E então me inscrevi, estudei bastante, esperei a data. Quando chegou, eu fui nos 2 turnos e aí consegui fazer as provas. Continuando o que eu estava falando para vocês, eu vou contar os detalhes para vocês dos horários, mas para vocês terem uma noção, porque eu acredito que quem vai fazer a prova tem muito interesse em saber todos esses mínimos detalhes. A respeito do horário, gente, as provas do turno da manhã, os portões abriram 8 horas da manhã, eles fecharam 8h45 da manhã, aí a gente entrou, ficou lá na sala esperando a prova, e a prova começou a ser aplicada às 9 horas da manhã. Já no turno da tarde, os portões abriram às 2h30 da tarde, como eu falei para vocês ainda há pouco. Eles fecharam às 3h15 da tarde e a prova da tarde começou a ser aplicada às 3h30 da tarde, tá? Então, para ser assim mais detalhado para vocês entenderem melhor. Então, eu deixo esse detalhe para vocês porque acredito que seja muito importante, porque para mim eu saber desse tipo de coisa era muito importante. Então, eu deixo aí para vocês também, tá? E então chegou esse dia domingo. Antes disso, como eu falei, eu estudei bastante mesmo. Estudei alguns módulos que tinham, alguns PDFs, alguns livros que tinham, todos online, tá? Não comprei nada. E também tem vários canais aqui no YouTube que falam muito sobre a prova do Enseja, dão muitas dicas. E um canal que eu acompanhava muito era o canal Termine Seus Estudos, que ele é um canal bem conhecido, gente. E eles motivavam muito as pessoas a terminarem os estudos. São 2 canais, na verdade, eu vou estar deixando aqui para vocês os 2 canais, porque assim, quanto mais conteúdo vocês tiverem para estudar, para pesquisar, para se atualizar, melhor ainda. E então eu vou deixar os 2 canais aqui embaixo no box de descrições desse vídeo e vocês vão só clicar e logo vão ser direcionados para o canal dessas pessoas tão abençoadas, gente, que de verdade essas pessoas me ajudaram bastante através dos vídeos ensinando, e lá eles ensinam cálculos, ensinam tudo sobre as matérias e dão dicas e falam sobre o que vai acontecer, como vai ser e tudo mais. Então eu indico muito para vocês que procurem esses canais para acompanhar eles e todo o conteúdo que eles passam para as pessoas que pretendem fazer a prova. Então chegou o dia e eu fui um horário bem antes do horário que dizia, né, que a gente tem esse papelzinho aqui que eles colocam lá pra gente imprimir, que é como se fosse o cartão de confirmação. Realmente é como se fosse o cartão de confirmação. E eles liberam esse cartão quando está próximo o dia da prova. Então aqui tá o local que eu vou fazer a prova. E nesse cartão de confirmação também tem algumas observações que são conhecer o local de suas provas com antecedência. Caso você seja colocado para fazer a prova em um local muito longe da sua residência, eles aconselham a pessoa a conhecer antes o local, pesquisar, para que caso você deixe tudo para a última hora, eu só vou procurar no dia, você se perca, algum imprevisto aconteça e você acabe se atrasando ou até perdendo o horário da prova. Então eles aconselham que você conheçam primeiro o local. No meu caso, gente, me colocaram no local muito próximo à minha residência, bem pertinho mesmo, tanto que eu fui a pé. Fui com meu amigo Jason também estava na mesma situação que eu e eu inscrevi ele. E nós fomos juntos caminhando até esse local para vocês terem uma noção de que realmente o local era bem pertinho. E a gente chegou bem cedo
Antes de 7 horas a gente já estava indo para lá, então a gente ficou lá. Como ainda não eram 8 horas, que era o horário que o portão iria abrir, a gente ficou do lado de fora. E o local que me colocaram foi um colégio integral aqui perto da minha casa. E então a gente ficou do lado de fora dos portões. Eles não permitem a gente entrar lá para dentro, mesmo que tenha um espaço grande, um local assim arejado, com mesas, ao ar livre. Não pode, você fica do lado de fora dos portões, tá? E quando dá esse horário aqui, que foi o horário de 8 horas da manhã, em ponto, deu 8 horas da manhã, o porteiro vem e abre o portão, aí sim a gente pode entrar, mas a gente tem que ir se direcionar logo para a nossa sala, tá? No caso, aqui no cartão de confirmação já diz a sala. Aqui no caso da minha, saiu assim, o local que eu ia fazer a prova, o prédio 1, andar 2, aí a sala 9, aí disse a rua, tudo direitinho. Então, meio que você já chega lá para procurar a sua sala, tá? E quando você chega lá, encontra a sua sala, tem uma moça que fica, tipo, uma mesária, ela tá com a mesinha, e ela vai confirmando para ver se seu nome tá lá naquela sala, e pede seus documentos. Ano passado ainda tinha a obrigatoriedade de utilizar máscara, então quando a gente entregava o documento de identidade para a moça, ela pedia pra gente abaixar a máscara e mostrar para ela, pra gente realmente mostrar que era a gente que estava fazendo aquela prova. E pronto, a gente entrava, ficava lá. Caso a gente quisesse comer alguma coisa, tinha que comer fora da sala. Caso a gente quisesse tomar água ou ir no banheiro, aquele era o momento, tá? Que era justamente, gente, esse momento que a gente entra. A gente entra às 8 horas, né? E aí você tem de 8 horas até 8h45 para você tomar água, merendar, você fazer o que você quiser fazer, tá? Não é permitido celular quando você chega lá. Ela pergunta se você tem celular. Se você tiver, ela vai te dar um saquinho fechado, um saquinho zipado, tá? Bem vedadozinho. Você vai desligar o celular, você vai colocar dentro. Caso você tenha relógio, essas coisas assim, tem que colocar também. E aí depois você fecha, bem fechadinho, e você coloca. No meu caso, foi pedido para colocar embaixo da cadeira, embaixo do nosso assento da cadeira. Tem um espaçozinho assim abaixo da mesinha, mas foi pedido lá para colocar literalmente no chão abaixo da cadeira, né? Então, e durante a aplicação da prova, antes e durante a aplicação da prova, tem os aplicadores lá, que são, no meu caso, foram professores dessa escola que meio que foram escalados para fazer esse trabalho nesse dia. Eles iriam ser remunerados, porque essa professora que estava lá aplicando a prova que eu fiz, ela comentou que eles estavam sendo remunerados para estarem ali aplicando aquela prova, mas eles já eram professores dessa instituição, desse colégio integral, que me colocaram para fazer a prova. Daí deu o horário da prova, eles recebem um pacote lá na hora, ou seja, a prova não estava lá, a prova chegou nesse dia, nesse justo dia que ia acontecer a prova, foi o dia que o material chegou lá. As provas chegaram, foram para lá lacradas e esses aplicadores fizeram questão de mostrar pra gente que as provas, todo aquele material estava totalmente lacrado. Então, eles fizeram meio que uma chamada e a gente respondeu. E aí, a gente já iniciou a prova. E eu não fiquei nervosa, gente, pra ser sincera pra vocês, não fiquei nervosa. Porque ali era uma chance, eu já estava atrasada mesmo, eu já tinha repetido mesmo, eu já tinha sofrido bastante psicologicamente, uma tensão psicológica que eu mesma causava em mim, um arrependimento muito grande que eu tinha de não ter conseguido concluir os meus estudos. Então meio que eu não tinha nada a perder a respeito dos meus estudos e eu tava lá pra tentar. Então, e também não era a minha última chance, porque caso eu não conseguisse passar naquele momento, eu poderia no outro ano me inscrever novamente, fazer o mesmo processo que eu fiz nessa primeira vez e nisso fazer essa prova quantas vezes fosse necessário até eu conseguir concluir os meus estudos. Então fiz a prova, eu fiquei lá até quase mais de meio-dia, quase 1 hora da tarde. Eles têm um tempo limite para que a gente possa terminar a prova, mas é um tempo bem legal, tá? Não se preocupem. E aí, assim que terminou, eu vim pra casa, almocei e dei atenção pra minha filha, dei um pouco de mamar pra minha filha, porque minha filha ainda mamava. E aí, dei uma atençãozinha pra ela, dei um banho nela e meio que pra ela ver que eu tava por ali, que eu geralmente não costumo ficar muito tempo longe da minha filha. Mas minha mãe estava em casa, então minha mãe ficou cuidando dela pra mim aqui o dia todo, para que eu pudesse fazer a minha prova tranquilamente, sem me preocupar tanto com a minha filha estar sozinha. Então minha mãe ficou o dia todo com a minha filha, enquanto eu fui fazer a prova do Enseja.
Daí eu vim em casa, almocei, gente, não quis dormir nem cochilar, porque não tem como, a gente fica naquela ansiedade, aquele nervosismo de que a gente vai perder a prova e tal, então a gente não consegue dormir. Minha cabeça já tava doendo bastante, acho que é porque a tensão era tanta, né, muita tensão e nervosismo e aquela expectativa e as questões, tinha muita questão difícil, mas eu li, reli, meio que a minha mente foi abrindo um pouco, porque a minha dificuldade é mais em matemática, então quando eu me deparei com a matemática, eu, nossa, tremi na base. Então, comente aí embaixo se vocês também têm sérios problemas com a matemática, tá? Para que eu veja que eu não estou sozinha nessa. Daí então, deu o horário do turno da tarde, da mesma forma, cheguei lá bem cedo, antes do horário que iria abrir os portões, para não haver atrasos. E aí entrei, fiquei lá numa boa, fiz a prova, foi praticamente o mesmo sistema, já voltei com a minha barriguinha cheia, tinha almoçado, né? Bem hidratada, bebi água e tudo mais. E lanchei também, eu almocei, aí passou um tempinho, já lanchei, comi uma bobagemzinha, já voltei pra lá. Já pra mim não sentir fome lá, né, e tudo mais. Levei a minha garrafinha d'água, pode levar água, normalmente, tranquilamente. Já na prova do turno da tarde, como eram mais provas à tarde, eu demorei bastante a sair de lá. Eu saí de lá, era em torno de 6h30 da noite, ou seja, eu passei praticamente o dia todo nessa escola fazendo a prova do Enseja e eu já estava bem cansada. E aí meu pai foi me buscar lá, meu pai tem moto, ele foi me buscar, e de lá ele me levou para a igreja que estava tendo culto, e gente, nossa, eu cochilei lá no culto, eu não me concentrei, eu dormi, eu tava tão cansada que eu tava dormindo sentada e o culto rolando lá, as irmãs cantando, louvando bem alto e eu lá dormindo, parecia que tava em casa, por causa do cansaço. Uma situação específica, gente, não muito agradável que aconteceu comigo nesse dia, que foram alguns funcionários um pouco arrogantes que estavam lá trabalhando nesse dia. Não sei se eram pessoas que foram contratados somente para aplicação do Enseja, ou se eram pessoas que trabalhavam lá nessa escola, tá? Mas era um homem que tinha lá, um homem que estava pairando lá pela escola, né? Com a escola bem grande. Um homem bem chato mesmo. Foi assim que eu terminei a prova, eu saí. E, gente, é um pouco perigoso esse local que me colocaram para fazer a prova e tal. E eu tinha que ligar pro meu pai para ele poder me buscar, né? Porque ele não ia ficar lá fora esperando a hora que eu ia sair. Eu tinha que pegar o celular e ligar para ele. E assim que eu saí da sala, gente, eu já tinha saído da sala, eu já tava longe da sala, tipo, eu estava longe da sala. Eu saí, fui abrindo o saquinho bem longe da sala, no meu cantinho sozinha, fui abrindo o saquinho plástico para poder tirar o celular e fui ligando o celular. Gente, esse homem me viu tirando o celular do saquinho, já veio me tratando assim como se eu fosse um cachorro, como se eu fosse assim uma galinha fazendo chuchu. Daí esse homem começou a me enxotar lá pra fora, como se eu fosse ninguém, como se eu fosse nada. E aí foi, como se eu fosse assim, alguém arruaceiro que tava fazendo algo errado ali, algo mirabolante. E aí eu estava apenas, gente, abrindo o saquinho, ligando o meu celular e me direcionando lá pra fora. Porque como era perigoso, eu fiquei com medo de alguém levar o meu celular, né? Então eu fui tirando e logo esse homem já foi me esculachando praticamente. E ele, não pode tirar o celular, não pode usar o celular aqui dentro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O homem começou a ser arrogante ao extremo comigo, do nada, um cara que eu nunca vi na minha vida. Daí eu virei pra ele, assim, com a cara assim bem fechada, ele falou bem rápido, ali mesmo eu já vi que ele estava falando em um tom ruim comigo, um tom ignorante. E aí eu só me virei pra ele e disse assim, ó, eu já tô saindo, você não tá vendo não? Eu já falei assim, bem ignorante também, e dei rabisaca, como a gente fala aqui em Fortaleza, quando a gente faz isso, tipo assim, tipo isso, dar rabisaca. Então eu virei as costas pra ele, dei rabisaca pra ele e saí andando. Daí ele continuou lá falando várias lorotas, várias bobagens, vários mimimi lá, que eu não sei o que era. Também não dei moral mais pra ele, não fiz mais questão. E continuei lá ligando meu celular, porque eu não sou tonta de colocar meu celular em risco, não sou rica para estar comprando celular atrás de celular, então o meu celular é um bem material muito importante para mim que eu preciso muito. Então eu tinha que ter todo o cuidado com o meu aparelho celular. Daí esse homem continuou lá falando, eu já tava vendo a hora esse homem me pegar pelo braço e me colocar lá no meio da rua. A rua esquisita, escura, de frente a essa escola é um terreno vazio, um negócio feio que só, parecido com um filme de terror.
Mas aí, gente, graças a Deus, antes de eu chegar lá no portão, meu pai já estava lá. Deus é bom demais comigo, Deus é maravilhoso. Então, meu pai já estava lá fora me esperando. Mas lá fora tinham vários alunos, várias pessoas que tinham feito a prova, que moravam mais longe do que eu, moravam em outros locais, que foram colocados para fazer a prova nesse mesmo local. E essas pessoas estavam lá fora exaustas e com o celular ligado, a luz toda na cara deles, e eles estavam pedindo carros ou motos de aplicativo. Então, gente, eu achei isso bem chato, achei bem chato mesmo. Então, vocês já fiquem cientes disso, que vocês não vão poder ficar pairando na escola, não vão poder nem sequer tirar o celular do saquinho dentro da escola. E então, já vão se acostumando com essa ideia, que vocês vão correr esse risco. Caso vocês sejam colocados em um local muito perigoso, vocês vão ficar lá do lado de fora. Não sei se o meu caso foi uma exceção. Se você está assistindo esse vídeo e já fez a prova do Enseja, comente aí embaixo se isso aconteceu com vocês também, de ter esse atrito com as pessoas que trabalhavam lá, de não poder nem sequer utilizar o celular longe das salas. Então, gente, basicamente foi isso que aconteceu nesse domingo que eu fiz a prova do Enseja. E eu vou estar deixando o próximo vídeo para vocês, que vai ser falando se eu consegui passar na prova do Enseja ou não, tá certo? Comente aí embaixo se você está pesquisando para fazer a prova do Enseja, se você já fez, se você já passou, se você não conseguiu passar e vai tentar. Mas uma coisa que eu digo para vocês, gente, é que não desistam. Se vocês pararam os estudos, se vocês desistiram, se vocês não têm mais tempo, porque tem muitos filhos, tem trabalho, tem casa para cuidar, animais, tem muitas coisas para fazer, muitos afazeres, e você não tem mais tempo de estudar, gente, se inscrevam na prova do Enseja, vai ter a prova do Enseja nesse ano de 2022, então se liguem nessa, então se inscrevam para fazer a prova, não percam, tá? Porque tem um limitezinho de tempo para você se inscrever para fazer a prova, e tentem não perder esse dia. E se vocês se inscreverem, gente, não faltem, vão no dia, porque no dia que eu fiz a minha prova, muita gente se inscreveu e não compareceu. E me disseram lá que se essas pessoas tentarem se inscrever novamente, elas vão ter que pagar uma multa significativa para poder realizarem a prova novamente, tá? Então, vocês se inscrevam, não desistem, tentem, vá, porque não é uma prova tão difícil assim não, tá? Não é uma prova estilo Enem, assim, complicada como o Enem, não. E acabei de lembrar uma coisa que é muito importante sobre o Enseja, que é algo que é maravilhoso dessa prova, que é que as questões mais fáceis são as questões que valem mais pontos. Tem canais aqui que explicam de uma forma melhor para vocês, que são os canais que eu disse que ia deixar aqui no box de descrições, então passem lá no canal deles, confiram lá, que tem muito conteúdo legal, gente, e eles me ajudaram bastante. E então é isso, pessoal, espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que eu tenha esclarecido algumas coisinhas pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha pra mim. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, lembra de se inscrever no meu canal e ativa o sininho das notificações. Então é isso, pessoal, pra vocês que vão fazer a prova, boa sorte pra vocês e vai dar tudo certo. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!